Olá, amigas, amigos, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. Nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 11, analisaremos os versículos de 45 a 54. Nesta passagem, veremos que o episódio ocorrido em Betânia, com Lázaro, quando Jesus tira Lázaro do sepulcro, embora tenha convencido a muitos sobre a missão de Jesus, produziu uma forte reação das autoridades do templo, que passaram a se articular para prender e matar Jesus. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está assim. Então, muitos dentre os judeus, os que vieram a Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Alguns deles, todavia, foram aos fariseus e lhes disseram o que fez Jesus. Os fariseus, pois, e os principais sacerdotes reuniram o sinédrio e disseram: que fazemos, já que esse homem faz muitos prodígios? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar quanto nossa nação. Um dentre eles, porém, Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis nada. Não raciocinais que vos convém que um homem morra pelo povo e não se perca a nação toda? Isso não disse ele por ele mesmo, mas sendo sumo sacerdote aquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não só pela nação, mas para que também os filhos de Deus dispersos se reunissem em um. Então, desde esse dia, decretaram que o matariam. Jesus, pois, já não andava em público entre os judeus, mas saiu dali para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali demorou com os discípulos. Então, esta narrativa fala da repercussão da ação de Jesus e mostra que os judeus, muitos creram em Jesus, mas alguns foram lá levar essa informação às autoridades do templo. Então, esse episódio, essa conversa se passa no Sinédrio. Segundo a Amélia Rodrigues, que escreveu pela psicografia do Divaldo Franco, um livro chamado Quando Voltar a Primavera, ela comenta esse episódio na lição 15 e ela situa a narrativa em janeiro do ano 30. E, naturalmente, acontece em Jerusalém. Os fenômenos impressionaram muitas pessoas. E nós sabemos que havia essa intenção de impressionar para divulgar a boa nova. Mas o que acontece é que esta reação do povo, quando muitos creram em Jesus, acabaram despertando uma preocupação maior ainda entre as autoridades do templo. Caifás era o sumo sacerdote, ele foi sumo sacerdote, ocupou essa posição do ano 18 ao ano 36, segundo informações históricas, e não somente naquele momento, naquele ano. Ele tinha um período maior nesse cargo de sumo sacerdote. João afirma nesse trecho que Caifás profetizou. O Pastorino sugere que o evangelista inferiu que Caifás falou isso por seu sumo sacerdote e que poderia estar então inspirado ou ter falado mediunicamente prevendo a morte de Jesus.
e acrescentou ali que quando Caifás fala que ele morrerá pela nação, João já acrescenta que não só pela nação, ele morrerá para que todos que estavam dispersos voltassem a se reunir em um só, né, para se unificar. Os principais dos sacerdotes, eles eram provavelmente saduceus. Saduceus e fariseus eram adversários, mas se uniram para se articular contra Jesus, pois Jesus estava representando uma ameaça para todos eles. Lembramos que os judeus eles estavam sob o domínio de Roma e a autoridade real pertencia a Roma. E no tempo de Jesus havia vários grupos de judeus que se organizavam como forma de se rebelar contra os romanos para expulsar os romanos. Então, aquelas autoridades do templo já haviam se articulado com os romanos para manter seus privilégios. E daqueles que se rebelavam contra Roma, muitos acharam que Jesus seria um líder assim, um líder guerreiro, que pudesse mobilizar o povo para uma luta armada contra Roma, para uma revolta. Quando eles perceberam que Jesus não tinha interesse nisso, eles se decepcionaram e se voltaram contra Jesus. Mas as autoridades ficaram temerosas de que com a conversão de muitos, por causa do fenômeno que Jesus operou, pudesse haver um incentivo para esses grupos rebeldes e isso pudesse acabar provocando uma reação dos romanos de tirar deles os privilégios se eles não conseguissem manter a ordem. Então, a decisão de Caifás em relação à morte de Jesus era uma decisão política, não era uma preocupação meramente religiosa. Então, outros evangelistas também contaram a conspiração para matar Jesus. Mateus conta no capítulo 26, versículos de 1 a 5. Marcos conta no capítulo 14, versículos de 1 a 2. Lucas conta no capítulo 22, versículos de 1 a 6. O importante nesse trecho é a reflexão sobre a acomodação dos que acham que Jesus morreu para garantir a salvação de todos. Que essa ideia chegou aos nossos tempos. A ideia de que João fala que Jesus morreria para reunir os filhos de Deus propagou-se ao longo do tempo de uma forma assim, que ele morreu pela salvação de todos. Então ele já fez o sacrifício, então nós só temos que acreditar nele para sermos também salvos. Então, os comodistas sentem-se confortáveis com essa afirmação, achando que então isso dispensa o esforço próprio. Na mente deles, imaginam que já que Jesus morreu por eles, eles não precisam fazer mais nada, nenhum esforço para progredir moralmente, para se tornarem melhores. Eles só têm que acreditar em Jesus, que acreditar nos dogmas da igreja que defende essa ideia e estar quites com esses dogmas, com os rituais dessa igreja. Na verdade, Jesus nos deixou dezenas de recomendações nos evangelhos acerca da necessidade da reforma moral. Podemos aceitar a ideia de que Jesus morreu por nós como uma prova do seu amor à humanidade, do seu amor a Deus, da seriedade com que ele encarou sua missão. Morrer na data, no lugar e na forma como Jesus morreu foi a maneira encontrada para fazer com que o fato se fixasse na mente das pessoas, ficasse gravado fixamente na mente e pudesse então propiciar a continuidade da propagação dos ensinamentos de Jesus, parte daqueles que conheceram esses ensinamentos e poderiam registrá-los para propagarem. Então, é nesse sentido que o Espiritismo explica. Eu recomendo a leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre esse assunto e fica consignada a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo defende que Jesus realmente morreu
e foi uma missão que ele executou com essa culminância dentro de um programa de transmissão do ensinamento que nós precisamos assimilar, precisamos vivenciar, colocar em prática, a fim de que nós também alcancemos a iluminação própria. Então, fica aí a nossa reflexão neste momento, mas voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.